Olá, boa tarde a todos, obrigada a todos os presentes. Quero agradecer especialmente à professora Amábile Passos e ao deputado Israel pela honra e pela felicidade de poder estarmos todos juntos aqui. Eu sou Elizabeth Guedes, né, presidente da ANUP, estamos aqui falando junto com o pessoal, com o movimento Não à Custa da Educação, e eu agradeço a todos eles através da pessoa do Juliano Gribler, que foi a pessoa que organizou esse evento e que idealizou esse nosso encontro hoje à tarde. E a ANUP e o movimento Não à Custa da Educação, nós estamos já há estamos juntos desde o início de 2019, trabalhando nessa questão da reforma tributária, tanto as PECs quanto os projetos de lei. E, especificamente, o movimento Não à Custa da Educação, nós começamos juntos em setembro do ano passado. É um movimento que tem feito uma longa mobilização e uma larga mobilização social, já atingimos mais de 8 milhões de pessoas. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Então, se vocês quiserem acessar a campanha, www.nãoacustadeeducação.org.br. E nós estamos aqui, então, para debater o impacto da reforma tributária sobre o ProUni. O ProUni, como nós sabemos, é o programa mais importante e único que, de fato, garante acesso à população de baixa renda ao ensino superior. E, então, eu vou chamar o deputado Israel, nosso querido deputado Israel, um homem que se comunica muito bem com a juventude, que tem um compromisso largo com a educação, para que ele faça uso da palavra. E logo depois, deputado Israel, o senhor mesmo pode chamar a professora Amábile. A Amábile é uma empreendedora na área da educação, uma especialista nisso, ela é vice-presidente da FENEP, que é a Federação de Estabelecimentos de Ensino Particular no Brasil, além de ser conselheira do Conselho Nacional de Educação e uma velha companheira de muitas lutas. Então, embora ela dentro do Conselho, como empreendedora, esteja na educação básica, ela conhece muito bem a educação superior, porque já nos ombreamos muitas vezes em brigas complicadas lá no Congresso. Então, muito obrigada, professor Israel, sua presença aqui nos honra muito. Obrigada. Beth, muito obrigado pelo convite, ainda mais para discutir um tema tão importante quanto o ProUni que é uma verdadeira conquista do nosso país, o ProUni que permite uma queda no índice de desigualdade de renda entre os municípios brasileiros, porque oferece uma renda não monetária para as famílias. Então, esse é um tema essencial. O ProUni tem sido uma porta de acesso dos estudantes das famílias mais carentes ao ensino superior e constitui-se na verdadeira esperança para muitos jovens, para muitos trabalhadores brasileiros de terem acesso a uma educação superior. Então, para mim é muito bom estar aqui com vocês e eu quero convidar também nossa amiga Amábile Passos. Olá, deputado, boa tarde. Olá, Amábile, tudo bem? Boa tarde, tudo. Parabéns aí pelo prêmio, tenho muito orgulho aí da gente estar junto em Brasília, defendendo a educação. Eu acho que a gente começou, você estava na Câmara Legislativa e a gente já tinha algum problema sério para resolver, né? Para variar, né? Muito obrigada, viu? É uma honra poder participar com você hoje à tarde desse debate tão importante. E quero agradecer também a Elizabeth Guedes, sempre o carinho dela para comigo, a ANUP, parabenizar todos, a equipe técnica. Eu acho tão importante a gente falar muito sobre o ProUni, né? Deputado, você prefere que eu já fale sobre o ProUni ou você tem algum outro pronunciamento? Eu já posso entrar aqui? Posso entrar? Pode entrar, claro. Então, tá bom. Eu vou, assim, ficar dentro do prazo que eu tenho para que a gente possa depois aproveitar mais ainda o nosso debate, né? Vale a pena a gente falar, lembrar qual é a importância do setor privado na educação brasileira, né? Nós temos 75% das matrículas do ensino superior, temos no total 15 milhões de alunos, e sendo 6 milhões, mais de 6 milhões de ensino superior e 9 milhões na educação básica. Então,
a educação particular presta um grande serviço para a sociedade, é uma grande parceira não só da sociedade, como do governo e das famílias. Do governo, porque desonera em 225 bilhões ano o seu orçamento, prestando o serviço que, a princípio, cairia nos ombros da educação pública, né? Então, nós realmente temos uma grande importância social, econômica no nosso país, né? Vale a pena a gente ressaltar, porque algumas coisas a gente tem, assim, a gente quer preservar com mais carinho, além da qualidade do serviço que nós prestamos, da educação básica até a pós-graduação. Existe esse programa ProUni que nós queremos muito preservar, e nós temos lutado, Elizabeth e eu, aí, há algum tempo, para que nada mexa com o ProUni, né? Por quê? Porque o ProUni é um programa social de inclusão, ele busca acolher os alunos que querem fazer ensino superior, que querem se capacitar, que não têm a chance de estar numa federal, e que, portanto, escolhem uma universidade particular, escolhem estar conosco, mas não têm recursos para fazer pagamento das suas parcelas ou pagamento do seu curso. O ProUni entrou como um programa social de inclusão nesse sentido. Nós temos dados interessantíssimos a respeito desse programa. A Elizabeth fala com muito mais propriedade, mas nós temos já atendemos mais de 2.800.000 pessoas dentro desse programa. É um programa que, na realidade, ele troca aquele imposto que nós pagaríamos por bolsa dentro das nossas instituições. Isso é extremamente importante, porque para as instituições acolher esse aluno, além de ter a questão social, também existe essa condição também econômica. É muito, muito melhor você poder enxergar a pessoa para quem está destinado o seu imposto, poder olhar nos olhos da pessoa e saber a diferença que esse curso está fazendo na vida da pessoa. Então, o ProUni, eu acho que eu teria outros dados para dividir com vocês, mas eu queria dizer para vocês que o ProUni é um programa muito caro para a instituição particular, caro no sentido de que nós gostamos muito e queremos muito preservá-lo, né? Evidentemente que existem várias condições, às vezes, que aparecem no Congresso, que tentam, de alguma maneira, indiretamente, porque diretamente acredito que todo mundo queira apoiar esse programa, indiretamente acaba afetando o ProUni. A reforma tributária é um deles, né? Então, na reforma tributária, nós temos, assim, acompanhado, para que vocês tenham a dimensão e a estrutura do que acontece nesse momento no Congresso, nós temos 5 textos, né, que nós estamos acompanhando para que não mexam com esse programa. 2 deles poderão 2 ou 3 poderão sim tocar nesse programa, e aí a gente chama a atenção nesse aspecto. Nós temos a desoneração da folha, que inclusive está bastante em debate, é um pleito dos empresários, sobretudo dos empresários que empregam mão de obra intensiva, como o setor de serviços, que realmente está no Congresso, a gente está acompanhando a questão da desoneração. A gente tem um imposto de renda, que saiu da Câmara, e apesar da gente ter insistido, ter entrado com emendas, ele acabou, de alguma maneira, colocando um peso sobre dividendos das empresas, e sobre isso a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco. A gente tem o IBS e o CBS. Evidentemente, esses dois, o IBS e o CBS, eles realmente mexem na estrutura. O IBS nem fala muito diretamente sobre o ProUni, mas o CBS, na medida do momento que ele onera e não dá na realidade, uma contrapartida, não, na realidade, ele pesa sobre os dividendos. Se a empresa não tem dividendos, evidentemente, ela não tem como distribuir bolsas do ProUni, né? E nesse aspecto, nós realmente ficamos preocupados, chamamos a atenção, dizendo, olha, se você vai agrupar impostos, se você vai trabalhar nesse sentido, você, do outro lado, você tem que desonerar o imposto de renda da pessoa física, mas eles não estão entendendo nesse momento, até agora, embora eu preciso ser honesta com vocês e dizer, olha,
todos os que estão trabalhando diretamente nos textos, nesses todos que eu falei para vocês, eles reconhecem que a educação necessitaria de um tratamento especial. Existe um discurso político, talvez, muito forte nesse sentido, porém, não existe ainda nenhum efeito real nas leis ou nas propostas de leis. Nós conseguimos colocar uma emenda pela senadora Elisa, que é, inclusive, do setor, que é mantenedora e já foi, inclusive, presidente da ABRAF. Ela entrou com uma emenda tentando corrigir essa questão da taxação dos dividendos, se não tem lucro, como é que fica? Porque a nossa distribuição de bolsas é uma bolsa a cada 10,7 estudantes. Então, essa conta tem que ficar sadia, tem que ficar certa, e se você onera, você, evidentemente, você acaba prejudicando o número de bolsas que você pode ofertar. E se você não tem absolutamente nem lucro, então você nem tem condições de dividir nada, de passar nenhuma questão da bolsa. Então, eu acho assim que, muito resumidamente, esses 5 textos que nós acompanhamos no Congresso, deputado e Beth, são essas as nossas observações. Nós tememos muito pelo programa, na verdade é que nós tememos muito, estamos trabalhando muito intensivamente para que todos aqueles com quem a gente faz a interlocução, ou aqueles que têm, neste momento, o poder de fazer a relatoria de um PL ou a relatoria de um outro programa, que entendam que a educação, depois de tudo que ela é, além de tudo que ela é de importante, e depois de tudo que passou na pandemia, nós não devemos mais gastar nosso tempo com esse tipo de preocupação. Nós tínhamos que estar todos nós trabalhando para resgatar aquilo que a gente deixou para trás na pandemia, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Não precisamos lembrar dos números da evasão do ensino superior durante a pandemia, da desistência das famílias perante a pandemia, às vezes com 3 estudantes no ensino superior e a desistência de 2 para que um pudesse estudar. Então, nós temos hoje um resgate muito preocupante para fazer na educação, e nós deveríamos todos estar abraçados, incentivando a educação pública e a educação particular. E, nesse sentido, a gente tem alertado o Congresso do que pode ser, além de todos os efeitos da pandemia, o que pode causar um efeito desastroso de um texto da reforma tributária. Eu acho, deputado, que eu teria isso para falar, acho que a gente pode deixar em aberto. Muito obrigada pela oportunidade, Beth. Obrigada, Israel. Amabile, obrigado. Eu vejo que a reforma tributária ela está sendo debatida no Congresso sem a profundidade necessária. E, a meu ver, o principal ponto de mudança necessária a uma reforma tributária no Brasil seria o aumento da progressividade, a diminuição da taxação sobre o consumo, por exemplo. E a intenção do aumento da progressividade do nosso sistema tributário seria justamente diminuir o peso dos impostos sobre a população mais humilde, sobre aqueles que têm menos dinheiro. Agora, as propostas que estão em tramitação, elas prejudicam justamente o ProUni, elas prejudicam justamente os mais pobres. Então, quando a gente observa ali o debate sobre o PL 3887, né, de 2020, que está propondo uma unificação do PIS/COFINS, que está buscando criar uma contribuição sobre bens e serviços, a CBS, a gente vê que esse texto, ao estabelecer uma alíquota única para todos os setores, vai retirar explicitamente, né, o PIS e o COFINS do ProUni. Só que eles não fazem um ressarcimento, trazendo talvez o CBS para estar na cesta de impostos que sustentam o ProUni, né? Então, esse PL 3887, por exemplo, prejudicaria o ProUni definitivamente. As outras propostas também não são muito boas para o ProUni, né? Você tem o PL 2337, que é uma reforma do imposto de renda,
que reduz o IRPJ, o CSLL, e mantém o mesmo cálculo de concessão de bolsas. Então, se hoje as entidades estão oferecendo uma bolsa a cada 10,7 alunos, né, para um benefício aí de 25% do IRPJ, se esse PL 2337 for aprovado, vai ser a mesma quantidade de bolsas, mas para um benefício de 15%, ou seja, é o que a Amabile explicou muito bem. Não é sustentável, não está no ponto de equilíbrio, né? E a gente tem que lembrar também que, como o IRPJ é pago com bolsas, essa tributação dos dividendos vai acabar atingindo diretamente todo o setor, né? Não vai ter compensação da redução do IRPJ, e com isso a gente vai ter um afastamento dos investimentos de capital na educação, né? Então, outro problema. Justamente, quer dizer, a gente percebe que os deputados são sensíveis, mas você tem pouca iniciativa para alterar. E tem a PEC 110 também, né? O Senado, desculpa, tanto os deputados quanto o Senado são sensíveis, né? Os senadores, mas não há propostas. Aí você tem a PEC 110, que é uma proposta mais ampla, né? Que busca a criação aí do IVA nos estados, no governo federal, e a medida faz com que, para o ProUni poder existir, né? Haja necessidade aí de uma lei complementar, o que, se a gente conseguir mobilizar, é completamente possível, né? No texto original, lá que foi a PEC 45, a gente tinha uma explícita proibição de programas como o ProUni, né? Então, teve que se fazer uma correção. Agora, eu vejo que a gente vai ter que tomar a frente, fazer uma movimentação mais ampla, e eu quero dizer, Amabile, que no que depender da frente de educação, nós vamos trazer esse debate à tona, porque é um debate que discute o próprio conceito da reforma tributária, né? Há muito tempo se fala de um sistema tributário regressivo no Brasil, que onera os mais pobres, e programas como o ProUni, eles tentam corrigir isso, né? Trazendo compensações para a população de baixa renda. E não é isso que a gente está vendo. Não é isso que a gente está vendo aqui. Pois é, deputado, eu poderia, se você me permite, deputado Israel, eu poderia falar de tantos outros exemplos que a gente tem, mas eu posso lhe dizer das minhas empresas, daquilo que eu consigo ver, evidentemente, são os filhos dos nossos funcionários, todos são beneficiários do ProUni. Os filhos da nossa recepcionista, os filhos do nosso motorista, os filhos da nossa copeira e outros tantos, deputado. Então, é um programa que, de fato, ele vem cumprir o seu papel e ele cumpre o seu papel. Ele é um programa que a gente não pode perder, porque ele é, de fato, um programa grande de inclusão. Então, além dos números que todos nós sabemos, que todos nós temos e podemos perceber na estatística, existe também essa questão muito próxima da gente. Eu creio que todos nós, de uma maneira ou de outra, conhecemos alguém muito próximo que se beneficia do ProUni, né? A PEC 45 foi um dilema, deputado. Foi muito complicado, nós fizemos algumas audiências e tentamos mostrar, porque existe uma máxima, deputado, que não é verdadeira, de que nós, da escola particular, atendemos aos ricos, que escola particular é feita para os ricos. Mas nós temos uma pesquisa muito interessante feita pelo semestre aqui de São Paulo, que mostra qual é o público que nós atendemos da educação infantil ao ensino superior. E nós temos, nessas faixas, para mais de 50% das famílias nas classes C e D. Então, são famílias de baixa renda, tanto na educação básica quanto no ensino superior. No ensino superior, mais ainda. No ensino superior, chega a ser 85% das famílias que nós atendemos estão nas classes C, D e E. E na educação básica também existe uma máxima que seria escola de ricos, mas não é mais esse o retrato. As escolas básicas que mais crescem são as escolas que estão inseridas nas comunidades C, D e E. Então, nós temos que abrir também o nosso horizonte para entender esse movimento social que fez as famílias migrarem para o setor particular.
E aí eu fico pensando... Voltou a Beth. Não, eu fico vendo... Eu até conversei com a Beth recentemente sobre isso, né? Nós tivemos, agora, nesses 2 semestres desse ano, a menor quantidade de bolsas ofertadas, eu acho que desde 2013, se eu não me engano, né? Então, você já tem um sinal aí de deterioração do programa, né? E se essas propostas avançarem, e se a gente, enfim, se a gente não conseguir tomar, não conseguir mobilizar o Congresso antes que elas avancem sem nenhuma correção de rumos, nós vamos ter muitos problemas, né? Porque o ProUni, até agora, é a principal tecnologia que a gente conseguiu criar, né, para promover acesso da população com restrição orçamentária ao ensino superior. A gente não teve outra coisa, Beth, feita até hoje que tivesse um impacto tão massivo quanto o ProUni, para que a gente conseguisse matrícula desses estratos da população que estão lutando por uma mobilidade social, né? Então... É isso mesmo. É isso mesmo. E eu quero agradecer muito, tanto a Amable quanto ao professor Israel, que colocaram os fundamentos do nosso programa atual e do nosso problema atual. É importante que a gente lembre que o professor Israel, hoje, preside a Frente Parlamentar em defesa da educação no Congresso. Então, a ele cabe um papel muito importante de articulação política. E ele tem feito isso com muita... não só com muita atenção, mas com muito carinho para nós, né? Eu sou testemunha de que o deputado Israel nunca nos deixa de atender. O mandato dele está inteiramente à disposição de quem quer que o procure para discutir educação, e ele usa toda a força parlamentar e toda a representatividade dele nesse sentido. E a mesma coisa eu digo em relação à Amabile, que tem 1 milhão de coisas para fazer e que poderia, e todas elas muito importantes para a educação, e que mesmo conselheira do Conselho Nacional de Educação continua dedicada à causa do dia a dia, que é essa que nós estamos discutindo hoje para a ProUni, mas nós temos um conjunto de muitas outras. E, utilizando esse exemplo, complementando a fala do professor Israel, nós saímos de 400 mil bolsas, em média, para 160 mil ano passado, deputado. E a grande maioria, quer dizer, mais de 50% mulheres, negras, pardas, mais da metade das bolsas em tempo integral, ou seja, gente já tem um salário mínimo e meio, né? E, principalmente, pessoas dentro da idade certa, entre 18 e 25, um grande número delas são pessoas pobres, que trabalham de dia e estudam de noite, e que acreditam, como nós, que a educação é a única forma de progresso. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de encaminhar. Eu queria encaminhar a primeira para o deputado professor Israel, perguntando para ele o seguinte: deputado, qual é a sua percepção, conversando com seus pares, sobre o que eles pensam sobre o ProUni? Quer dizer, o quanto o Congresso, e aí o senhor conversa com senadores o tempo inteiro também, o quanto o Congresso Nacional, os nossos representantes no Senado e na Câmara, conhecem o ProUni e estão sabendo do problema que nós estamos enfrentando? O primeiro, é preciso dizer que o ProUni ele é muito respeitado no Congresso Nacional. Os deputados eles têm um carinho pelo projeto, e quando você conversa com qualquer um deles, eles têm admiração. Agora, ainda não caiu a ficha, mesmo porque o debate sobre reforma tributária tá frio, é importante que se diga isso, né? Há uma percepção dos parlamentares de que qualquer reforma tributária aprovada esse ano não vai ter a profundidade que deveria ter, vai ser uma reforma, como eu posso dizer, superficial, talvez meramente de simplificação do sistema, o que não é ruim, porque nós sabemos que somente a simplificação do sistema tributário brasileiro já proporcionaria
um impacto de mais de 1,2% na projeção do PIB. Para mim, a reforma tributária é a mãe de todas as reformas, porque ela é um impacto, ela é uma injeção de vigor na economia, imediatamente. Você não precisa nem mudar a regressividade, você não precisa aumentar a progressividade dela. Se você fizer, é claro que eu defendo que se faça tudo isso. Na minha percepção, tem que ser uma reforma mais profunda, né? Que busque realmente corrigir distorções históricas do nosso sistema tributário. Mas mesmo que não seja profunda essa reforma, mesmo que seja simplesmente a simplificação, Beth, ainda assim o impacto sobre o PIB é muito alto. Então, compensa fazer essa reforma. Mas o debate está frio. O debate no Congresso ainda não pegou todo mundo. Ainda não está na boca dos deputados que não são restritos da área, porque você sabe que no Congresso, cada deputado tem um conjunto de assuntos sobre os quais ele trata. Eu, por exemplo, confesso para você que meu assunto principal não é reforma tributária, é educação. Então, a gente precisa, nesse momento, mostrar para os deputados que a reforma tributária vai ter um impacto sobre o ProUni, e o ProUni no Congresso, Beth, é mais famoso que a reforma tributária. É essa chavinha que a gente tem que mudar. Para poucos deputados, a informação de que a reforma tributária pode colocar o programa a perder já chegou. Pouquíssimos. Então, eu acho que a gente deveria fazer, nesse momento, uma campanha de conscientização, talvez mandando cartas a todos os deputados, pedindo uma conversa com os líderes partidários para dizer da preocupação, sabe? Eu acho que é muito importante a participação de vocês nessa conscientização. Sabe por quê? Porque se os deputados e senadores estiverem informados do impacto negativo da proposta sobre o ProUni, você vai ter uma onda de resistência à proposta. Pode ter certeza. Porque como eu posso dizer, o conceito do ProUni, a credibilidade do programa é muito alta. Então, a percepção sobre o apoio dos parlamentares ao ProUni é a melhor possível. Mas eu tenho certeza de que a maioria dos parlamentares não tem nem ideia de que a reforma tributária vai impactar o ProUni dessa forma. Nós precisamos começar o trabalho, Amábile, nos parlamentares que estão nas comissões específicas tratando desse tema. Eu sei que a Beth já começou a fazer esse trabalho, tem uma campanha boa que eu estou acompanhando aqui junto com os estudantes, estou participando dessa campanha nas redes, mas eu acho que a gente precisa, Beth, de um tete-a-tete com os parlamentares que estão debatendo reforma tributária. Muito obrigada, deputado. Amábile, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o mesmo assunto. Quer dizer, você está num órgão de Estado, você hoje é conselheira e vice-presidente da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, que é o órgão máximo de Estado para tratar de educação no Brasil. Como é que você acha que esse tema da reforma tributária, do ProUni, como é que você acha que isso está lá dentro do Conselho? E eu queria que você também contasse um pouco para nós esse dia a dia, esse cotidiano seu no Congresso, na frente parlamentar, quer dizer, não na frente parlamentar, mas na frente de serviços que você integra. Como é que tem sido esse seu trabalho e enfim, que esperanças a gente pode ter, na sua opinião, para que o ProUni saia ileso? Ileso. A gente quer, inclusive, aumentar, mas se sair ileso já é uma vantagem. Já é vantagem, concordo, já é uma vantagem, né? Bom, Beth, para falar bem a verdade, o enfrentamento da junção de PIS e COFINS a gente faz desde 2003. Essa foi a primeira vez que, na realidade, veio uma proposta do governo para juntar PIS e COFINS, era a famosa MP 232, que, na realidade, foi o enfrentamento dessa MP 232 que fez o setor de serviços se organizar. Então, o enfrentamento desse aumento de carga vinda da junção do PIS e COFINS, a gente já tem um bocado de tempo, né? Especificamente, há mais de 7 anos, a gente tem feito esse debate
dentro do Congresso, né? Você acompanha, você sabe disso. A gente vai no corpo a corpo, a gente vai, viu, Israel, no tete-a-tete, a gente fala com os deputados, a gente escreve carta, a gente participa de audiência, a gente conversa agora com os senadores e com a liderança e também com os assessores. Nesse momento, nós estamos de novo fazendo mais uma rodada de conversa com os assessores. Conversamos agora com a assessoria do senador Ângelo Coronel, e estamos trabalhando fortemente com o Roberto Rocha, com quem a gente sempre teve muita facilidade para conversar, ele sempre nos atendeu com muita facilidade. Agora, é uma casa, né, Beth? Essa é uma casa, a casa do Senado, a casa da Câmara, é uma casa política, ela se movimenta nesse jogo político, né? Então, a gente não pode dizer que eles não conheçam algumas realidades nossas. Eles conhecem, pelo menos alguns conhecem, né? Aqueles que participam, aqueles que nos atendem, aqueles que leem as correspondências que nós mandamos, eles sabem dos riscos que a educação está correndo, dependendo de uma votação ou de outra votação, ou do que eles escrevem nos seus relatórios, se é o caso de falar como relator, no caso do senador Coronel e do senador Roberto Rocha, né? A gente tem feito esse apanhado. Nós temos um material que é muito rico, impresso, que a gente distribui, que a gente entrega, que é realmente muito respaldado em pesquisas, em números reais, não tem nada de coisa aumentando demais alguma coisa, tudo do jeito que nós estamos tendo. E como você falou, quer dizer, se a gente conseguir ficar como está, a gente já vai estar achando que a gente ganhou, né? Na PEC 45, por exemplo, quando ela estava na Câmara, nossa, nós estivemos muitas vezes com o API, inúmeras vezes com o API, estivemos muitas vezes com a Vanessa Canado. Quer dizer, nós trabalhamos bastante, nós fazemos um enfrentamento que vai além só do discurso, você sabe, né, Elizabeth, você também está junto, a gente faz o corpo a corpo no Congresso. Esses 2 anos foi mais difícil por conta da pandemia e o acesso ao Congresso foi muito limitado, mas nós tivemos acesso virtual. Então, nós trabalhamos virtualmente, né? Eu quero também fazer menção e justiça ao nome do senador Isalci, que sempre também, quando pode, está nos ajudando com as emendas, nos ajudando no debate, no convencimento. Agora, assim, eu fico animada, né, Beth, evidentemente, porque quando eu penso assim, poxa, desde 2003 a gente impediu o aumento do imposto. Há uns 6, 7 anos, a ofensiva foi muito grande em cima do nosso setor e nós estamos unidos fazendo esse enfrentamento e conseguindo colocar no debate, conseguindo ser ouvido. Então, minha esperança é que, de fato, eles façam a opção na hora de escrever os relatórios e na hora de votar, que eles façam a opção pela educação, né? A opção que a gente coloca, e você sabe bem disso, é sempre a opção pela educação, sempre favorável à educação. Não é uma opção favorável ao empresário, pelo contrário, é uma opção favorável à educação. Dentro do Conselho, Beth, assim, essa reforma tributária, ela estava assim um pouco... Bom, o que se passa? O que é isso? O que vai acontecer? Né? É o imposto de renda meu que vai mudar? E eu tenho levado essa discussão ali no Conselho, os conselheiros estão também se inteirando, também defendem muito o programa do ProUni, e acredito que a gente tenha ali mais um colegiado que vai nos ajudar no discurso e na defesa. Né? Eu acho que eu respondi, né, Beth? Obrigada, viu? Respondeu sim, muito obrigada, Amable. Eu acho que é muito importante isso que a Amable conversou conosco, porque quando ela diz que a casa é política, o que nós temos encontrado hoje, e nós encontrávamos isso no Ensais, enfim, não é um problema desse governo, é de todos, é que você conversa com os deputados, conversa com os senadores, e eles sempre dizem assim, sempre não, mas no caso do ProUni, nós temos ouvido, o governo não apoia essa mudança. Ora, então nós somos ao governo. O governo é uma entidade etérea, né? Então nós procuramos o MEC. No MEC disseram não. Nós concordamos inteiramente com a posição de vocês. É preciso manter o ProUni. Né? Então nós somos ao Ministério da Economia. E qual não foi nossa surpresa quando encontramos na Receita Federal uma avaliação de que não era necessário o ProUni, que o ProUni poderia ser substituído por voucher. Ao que nós respondemos que voucher, no Brasil, na situação que a gente está hoje, é jogar dinheiro para cima e ver no colo de quem que cai.
enquanto o ProUni é uma política de Estado, porque não só é para o pobre, como também é para o pobre nas regiões mais relevantes, para as pessoas mais pobres em escolas melhores. A chance de uma pessoa pobre que faz ProUni conseguir uma vaga na educação superior, se não for por cota, quer dizer, se for um pobre branco, ele não consegue entrar, porque ele não consegue ter Enem suficiente para enfrentar o Enem das escolas particulares dentro do SISU. Então, eu gostaria da avaliação de vocês, de ambos, aí uma palavra, a gente entende que, enfim, cada um vai ter um ponto de vista para olhar isso, mas de que maneira nós podemos convencer, não a este governo, mas a todos, que não adianta fazer reforma nenhuma se a gente não tiver educação? Como mudar o mindset dos nossos governantes? Quem começa? Bom, eu falei bastante agora, acho que é a sua vez, Israel. Olha, não tem como a gente achar que vai mudar o mindset sem puxar o debate público. Primeiro porque a gente precisa de um compromisso com as políticas de Estado, que são políticas que já foram testadas, que já vêm sofrendo o aperfeiçoamento ao longo do tempo. Então, tanto o Estado brasileiro quanto as universidades já sabem lidar com o ProUni. Já foi possível a gente amadurecer a ideia e trazer ajustes ao longo desses anos todos. Não dá para a gente inventar uma nova política no meio da crise de retorno às aulas presenciais, depois dessa pandemia, em que nós vamos ter uma imensa exclusão de uma parte da sociedade brasileira do acesso à educação, em que nós temos no ensino fundamental uma evasão escolar que se assemelha ao ano de 2001, é um retrocesso de 20 anos em termos numéricos, 5 milhões e 100 mil crianças fora da escola, especialmente adolescentes que agora deixam o ensino médio, não estão estudando. Então, eu acredito que a gente tem que envolver a sociedade. Eu acredito que a gente precisa ter posições muito claras sobre esse assunto. Acho que a gente tem que chamar, Beth, uma reunião com o senador Exalci para a gente fazer uma nota pela frente. O senador Exalci é o vice-presidente da Frente de Educação, que é responsável pelas posições da frente sobre nível superior. Então, acho importante o senador Exalci entrar. Vou até falar com ele. A Amable conhece o trabalho dele, é muito... senador muito ativo, muito operante, né? Não quieta ali de jeito nenhum, ele é hiperativo, eu diria assim, né? E vamos ligar para ele, Amable, para ele puxar essa posição da frente, falar da nossa preocupação com o ProUni. E eu acredito, Beth, em debate público. Eu acredito que a gente precisa pedir, por exemplo, nas comissões em que a reforma está sendo discutida, audiências públicas exclusivas sobre o assunto, né? E aí, nessas audiências públicas, se vocês puderem fazer a proposta de que a Frente de Educação seja convidada, seria muito importante para a gente compor a mesa, participar da audiência pública. O assunto tem que ser exclusivamente sobre o impacto das propostas de reforma tributária nas políticas de inclusão no ensino superior, que o ProUni é uma política de inclusão social. Essa é a verdade, né? Então, para mim, dá para mudar o mindset, né? Dá para mudar essa mentalidade, desde que a gente tenha espaço para levantar o debate, para suscitar essa discussão. Aí eu acho que vai ser possível, sim. E é bom lembrar que a bancada da educação do Congresso Nacional já teve diversas vitórias sobre o dito governo, né? Essa entidade etérea, como a Beth disse. Essa entidade etérea, muitas vezes, Beth, dá orientações claríssimas para a sua base. Claríssimas. Ou seja, às vezes não é tão etéreo assim, né? Então, a gente precisa que o governo adote uma posição pública. Vamos cobrar do governo. Governo, qual é a sua posição diante do fato de que as propostas de reforma tributária estão colocando em risco
um programa de Estado que comprovadamente gerou inclusão e transformação social no Brasil. A gente precisa que eles tenham posturas claras sobre isso, porque aí, quando a gente sabe exatamente o que se está pensando, a gente tem condições de combater. Foi o que nós fizemos, por exemplo, Beth, no momento da discussão do Fundeb. Nós tínhamos ali, naquela discussão do Fundeb, uma postura resistente do governo, especialmente do Ministério da Economia, né, e também do Ministério da Educação. Mas o Congresso já tinha amadurecido tanto o debate sobre o Fundeb que, mesmo com orientação adversa do governo, mesmo com orientação diversa do governo, a gente conseguiu aprovar o Fundeb no plenário da Câmara com 7 votos contrários, né? E a gente conseguiu no Senado por praticamente unanimidade, se eu não me engano, só o senador Eduardo Bolsonaro que tinha aliás, Flávio Bolsonaro que votou contra, né? Então, é possível, sim, que a gente mude a mentalidade, se não do governo, pelo menos da base governista. É possível criar aí uma opinião da base governista que favoreça a continuidade e o fortalecimento do ProUni. Eu acho que lembrar a figura do senador Exalci, como a Amabile fez, muitos devem pensar, mas é porque eles são muito próximos, eles trabalham juntos há muitos anos, mas não é não. A Amabile faz justiça a uma pessoa que só fala em educação, só fala em educação. Ele pode estar, claro que ele, como senador e como deputado, se envolve em outros assuntos. Agora, parar para ouvir, né, gostar do assunto, é educação. Foi secretário de educação, é uma pessoa que tem muito futuro político ainda pela frente, é jovem, é bem relacionado dentro do Congresso. Eu acho muito boa essa ideia. E acho, Amabile, que essa coisa de chamar o posicionamento do governo, isso é uma coisa interessante, porque toda a confusão dos últimos dias foi por causa da Bolsa Auxílio. E é aquilo que o deputado professor Israel falou, o ProUni é um auxílio não monetário, mas eu te dou a bolsa, eu boto seu filho na escola. Então, Amado, num ano de eleições, como nós teremos ano que vem, como é que você acha que ficam as nossas chances de mobilizar o setor? O que você pensa que a gente possa fazer no ano que vem para chamar as falas, não esse governo, porque esse a gente vai empurrando, vai tentando chamá-los, mas como começar um outro governo olhando a gente de uma maneira diferente? Como é que você acha que nós temos chances? Qual a sua avaliação sobre isso? Obrigada, Elizabeth. Essa é uma boa pergunta com relação ao Exalci. Só lembrando aqui, na PEC emergencial existia um senão. Você sabe que PL é isso, né? Tem uma vírgula ou uma falta da vírgula, né? Boa, foi ele que salvou. E nós estávamos correndo risco com o ProUni. E o Exalci foi autor da emenda e fez uma brilhante defesa com relação ao ProUni, né? Como eu falei no início, de fato, o ProUni é de inclusão e a gente tem que brigar por isso. Eu acho, Beth, que o nosso setor tem que se unir, tem que enxergar a importância de quem faz as leis, de nós estarmos juntos, muito junto de quem faz as leis, e poder colocar a educação na pauta diária de todos os parlamentares, né? Quando você fez a pergunta para o deputado Israel, eu estava pensando que essa mudança de posição, acho que é uma mudança cultural da nossa sociedade. A gente tem que chamar a sociedade para estar falando de educação no barzinho, dentro de casa, no almoço da família, para que a gente possa aprender a cobrar das autoridades a educação como prioridade nacional. Acho que todos nós temos que fazer essa força, porque essa é uma força política muito grande, que os parlamentares entendem. Quando a base clama e pede e levanta um tema, eles abraçam esse tema da base deles e a gente sabe bem disso, né, Beth? E eu acho que nós temos que conversar com os nossos pares seriamente, Elizabeth. Eu tenho feito isso dentro da FENEP, não é fácil, minha amiga, não é fácil. O nosso setor tem que entender a importância que é uma lei bem discutida,
né? Aliás, nós temos as consequências, nós vivemos as consequências, mas esse trâmite, sabe, de que como aparece uma lei, eu fico às vezes um pouco impressionada que alguns mantenedores não sabem nem de onde que surge uma lei, né? E uma lei é no Congresso, e quem é que faz as leis, né? Então, as pessoas não sabem como funciona o Congresso. Eu acho que nós temos que estar muito mais unidos nesse tema de política, Beth, para poder fazer com o próximo governo, né? A gente não sabe bem, não podemos adivinhar quem seja, mas com o próximo governo, para que a educação seja de fato, que esteja de fato na pauta, não seja apenas um discurso para a eleição ou um discurso de palanque, mas que seja de fato uma decisão política, uma escolha política a educação. Aí a gente é um país com muito futuro, que ninguém segura, né? Eu fico contente com o que vocês disseram, porque assim, algumas ideias que vocês colocaram aqui, nós temos que ser capazes de implementar. Um ano de eleição é o único ano onde você pode pegar a pessoa do executivo, porque depois que ele se elege, ele tem mandato por 4 anos. E a caneta está com tinta até no alto. Está com a caneta cheia de tinta. Né? Vai descer na tinta, vai descer na tinta. Agora, no final, o jogo é bruto e o negócio empurra para lá, empurra para cá, para ver como é que fica, para ver como é que continua. Dado que nós temos essa malfadada reeleição, que se não houvesse a reeleição, os nossos problemas iam ser totalmente diferentes e muito mais fáceis de enfrentar. Mas essa reeleição acaba conosco. Mas, enfim, eu acho que essa palavra que a Amábile usou, que é união, a Amábile começou dizendo, são 15 milhões de alunos, nós estamos falando de 15 milhões de famílias. Né? Mas não estamos falando dos milhões de professores que atendem essas famílias. Né? O que, professor Israel, vocês fizeram no Fundeb? Vocês asfaltaram o governo. Vocês asfaltaram o governo, porque o governo não queria o aumento do Fundeb. Acontece que o envolvimento da sociedade, o clamor público, a movimentação, a articulação que vocês fizeram foi tão grande que é isso, uma voz solitária no Senado falou, para não dizer que todo mundo concordou, eu estou contra. Tudo bem, ninguém está aqui muito se importando com a sua opinião, dado que é um voto contra 80. Então, o que eu acho que é relevante e que a gente pode levar até como missão, e a Amábile é líder de setor, é que nós nos organizemos de fato no ano que vem, que é um ano de eleição, não tentemos o protagonismo das nossas organizações, mas vamos nos unir o setor e chamar todo mundo para conversar, vamos fazer debates mesmo, com o setor inteiro. Porque senão eu faço um, a Amábile faz outro, o deputado Israel faz outro, e aí o cara vai escapulindo pelo canto e fazendo espuma de chope com a gente. Né? Então, assim, nós estamos nos encaminhando para o final, nós temos apenas 7 minutos. Eu gostaria que cada um de vocês usasse aí 3 minutos e meio. Que mensagem vocês nos mandam? Se eu fosse do gabinete de vocês, eu sou chefe do gabinete de vocês, que instruções vocês me dão para eu começar a trabalhar hoje nesse assunto? Amábile, excelente pergunta. Eu acho que você deveria ser uma apresentadora de programa de televisão, porque foi no ponto. Eu te digo uma coisa. Aliás, Amábile não, Beth. Mas podia ser Amábile, porque a gente pensa igual. Mas olha, Beth, essa pergunta final é excelente. Eu acho que nesse momento em que lentamente estamos voltando aí ao normal pós-pandemia, né? Claro que muita coisa vai permanecer diferente, porque a gente tem que ser cuidadoso, eu acredito que a gente tem que preservar a nossa saúde. Mas, Beth, é hora da gente fazer agora uma romaria às universidades particulares para olhar no olho desse estudante e falar, olha, o ProUni está ameaçado. Nós precisamos de vocês mobilizados nas redes. É hora, Beth, da gente dar força àquele projeto que vocês fizeram no Twitter, né? Não à custa da educação, trazendo gente de carne e osso, estudantes que possam fazer depoimentos, estudantes que possam se engajar em redes sociais. É curtir, comentar e compartilhar para dar força, para dar engajamento. E eu quero aqui me colocar como um soldado. Eu que tenho muitos ex-alunos aqui no Distrito Federal que estão nas salas de aula das universidades privadas aqui do DF, estou disposto a tirar um dia da semana, toda semana,
para ir numa universidade conversar de sala em sala sobre a necessidade de uma mobilização. Por quê? Porque é preciso que o governo entenda que uma parte da sociedade está de olho e essa parte da sociedade vota, porque essa é a pressão. Não podemos permitir que a educação pague a conta de uma reforma tributária que deveria, na verdade, proteger as pessoas que têm uma renda mais baixa, que têm condições socioeconômicas desfavoráveis do Brasil. Sou seu soldado, Amable, acho que a gente pode organizar isso aqui no Distrito Federal. Bota Isalci de um lado, bota eu do outro, bota você de outro, e vamos às universidades, vamos chamar esse povo para o combate. Vamos dar a eles a opção de entrar na rede, vamos dar textos para eles mandarem para os parlamentares que estão nas comissões especiais, e o texto tem que ser assim: não mexe no meu direito, não toca no meu direito, porque o Brasil precisa dar condições para eu mostrar o meu talento. A gente tem que meter os estudantes nesse debate. Obrigada, Elizabeth. Eu quero terminar agradecendo mais uma vez. É sempre muito bom conversar com você, com Israel também. Muito obrigada. Israel, a gente precisa fazer os estudantes voltarem para as universidades para você poder ir lá. Eu estive na UniDF conversando com a reitora Beatriz, que é também uma mulher guerreira, batalhadora, e aqui a maior parte dos alunos nossos não retornaram para o presencial. Então, acho que esse seria o primeiro desafio nosso para poder chegar neles e fazer com que eles retornem, né? Como nós vamos retornar, eu acho que os reitores estão pensando em como retornar. Eu tenho ouvido os reitores falando sobre mudança de postura, de sala, de aula, uma série de coisas, mas os alunos estão muito acomodados no online e não estão retornando. Então, a gente não tem aquela questão da visitação, sabe, Israel, que a gente fazia? A gente não ia conseguir falar com muitos. Então, nós temos que pensar numa estratégia para que eles retornem e a gente possa conversar. Beth, se a gente tivesse aí, de repente, um gabinete, ia ser um estrago, hein, Beth? Já imaginou nós duas no gabinete? Ia ser um estrago, né? Eu acredito que a primeira coisa, de fato, o primeiro desafio seria fazer com que os alunos retornassem às aulas. Eu sinto que os alunos da educação básica meio que começaram a achar que a escola era desnecessária, mas agora estão retornando, até por força de lei. O ensino superior, eles estão muito devagar nesse retorno às aulas e a gente precisa deles em sala de aula. E eu creio que a gente tem um bom caminho pela frente. Para variar, Beth, não tem caminho já todo pronto. A gente vai abrir na picada, mas a gente já sabe fazer isso, a gente já sabe abrir caminhos na picada, né? Então, acho que esse retorno às aulas tem que ser, de fato, um retorno que chame a atenção de todos para a importância da educação, para o Brasil sair desta crise que se encontra como consequência da pandemia, né? Meu grande abraço a você, Israel, mais uma vez. Parabéns aí pelo prêmio. Muito obrigada, Beth, pelo seu carinho, pelo seu convite. Estou sempre à sua disposição. Aqueles que estiveram conosco até aqui, a todos aí da técnica, meu grande abraço e obrigada. Bom, eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a você, amável e querida, ao nosso professor Israel, que é um amigo, é um companheiro de longa data já, com essa cara de menino. Ele é menor aprendiz como deputado, parece um garotinho, parece um aluno da escola, de tão novinho que ele é. Mas eu acho que é bom saber que o Brasil tem pessoas da sua idade, tão jovens e tão comprometidos com o futuro, né? Eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, dizer que isso vai ficar gravado, nós vamos colocar nos nossos canais. Agora, nós vamos ter um compromisso, e é um compromisso com quem nos assiste. Vamos nos organizar e vamos cobrar nas eleições do ano que vem compromissos com a educação, né? E acho que a Amable já nos colocou um desafio inicial: trazer os alunos de volta para a sala de aula. Aqui na Rede Básica de Ensino do Rio de Janeiro, onde eu estou, no primeiro dia de aula, 25 mil alunos não apareceram. Quer dizer, se nós tivermos ainda mais gente fora de sala de aula, a nossa possibilidade de crescer como país vai ser nenhuma, né? Então, eu quero agradecer vocês todos, dizer que nós temos um compromisso com quem nos assistiu e com quem nos vai assistir ainda, de apresentar um projeto no ano que vem, para o ano que vem, para as eleições. E dizer para os nossos candidatos o seguinte: nada de blá, blá, blá.
Nada de embromation. Vem aqui e vem dizer para a gente para que você quer ser presidente da República. Se for só para ficar cuidando de contas externas, deixa que a gente bota um contador lá e você fica em casa que a gente resolve o problema de outra maneira. Nós precisamos de alguém que goste de educação, que confie na educação e que, mais do que tudo, faça da educação uma política de Estado. Então, eu agradeço a vocês que estão aqui conosco, nos assistindo, e a você, viu, deputado Israel e querida Amábile. Um beijo para vocês e que o Brasil agradece o trabalho de vocês no dia a dia, tá bom? Um beijo a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Bye, bye.